E o Internacional recebeu uma proposta de 15 milhões de reais para vender o atacante David, que está emprestado para o Vasco da Gama. No vídeo hoje eu quero te falar sobre essa situação. Quero te falar também na Argentina, que segue se falando dentro da ESPN Argentina sobre a possibilidade de Di Maria vir para o Internacional. Quero te falar também sobre o Gustavo Prado, que vem treinando como titular, e sobre Maurício, que teria pedido para sair do Inter agora na metade desse ano. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional aqui no dia de hoje. O Inter aqui continua treinando no CT Parque Gigante. Nesse domingo o Inter faz uma atividade novamente pela manhã, 9h30 da manhã. O Inter treinou no CT Parque Gigante e eu já quero te trazer aqui alguns bastidores, tá? Gustavo Prado, jogador de 18 anos, está muito perto de renovar o seu contrato por 4 anos, segue treinando como titular do time do técnico Eduardo Cudê. Te explico essa situação. Desde o jogo da quarta-feira que o Inter jogou contra a equipe do Belgrano, nas atividades anteriores, o técnico Eduardo Cudê já estava colocando o Prado como titular. Dos 3 treinos, 2 o Prado atuou como titular. E só na última atividade que o Maurício voltou entre os titulares e foi o titular contra o Belgrano. O Gustavo Prado vem assumindo essa vaga no lugar do Maurício. E existe já essa tendência que para o jogo da quarta-feira agora contra a equipe do Real Tomayapo, o Gustavo Prado inicia entre os titulares. É um cara que vem treinando muito bem, é um garoto que desde que subiu para os Sorais, o Cudê vem elogiando muito ele nos treinos, e é um atleta que realmente tem essa grande possibilidade de estar entre os titulares já nessa quarta-feira. Ele e o Alexandre Berdabei são os dois destaques dos treinos do Internacional nesses últimos dias, tá bom? Além disso, sobre Arangues e sobre Enervalência, são dois jogadores também que existe essa possibilidade de serem relacionados ou podem ser poupados visando o início do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, tá bom? Também quero te falar nesse momento sobre a situação do Maurício. E aí eu quero te trazer uma informação trazida primeiramente pelo Lennon Haas, onde o Maurício teria pedido para sair do Internacional. Mas eu quero te explicar essa situação. Maurício, ele recebeu já algumas propostas. Ele não tem algumas, mas sim várias propostas na mesa, não só do futebol brasileiro, quanto do futebol europeu. E o Maurício pediu para sair do Internacional, mas o Inter quer segurar o jogador pelo menos até metade do ano. Ele quer ser vendido porque ele recebeu uma proposta, primeiro, para ele, muito vantajosa financeiramente, e até para o Internacional é boa, é uma proposta boa, mas o Inter quer mantê-lo até a metade do ano. Desde a eliminação para o Juventude, na semifinal, onde o Maurício, foi um jogador que ali, acabou sendo expulso, perdeu um gol feito, antes da expulsão, foi um jogador que começou a ficar assim com uma certa desconfiança. Também nesse jogo contra o Belgrano, no último jogo do meio de semana, Maurício fez uma péssima partida, tanto que quando entra o próprio Gustavo Prado, é onde o Inter novamente consegue ali voltar, jogar um mínimo futebol decente. O fato é, o Inter vai vender a partir agora, Maurício, mas que existia aquela ideia inicial lá no começo da temporada pelo presidente Alessandro Barcelo de querer manter o Maurício até o fim do ano. Hoje já é um jogador que o Inter já não sabe se vai conseguir manter pelo menos até a metade do ano, porque agora o jogador já tem esse interesse em deixar o Internacional depois de algumas propostas, agora propostas boas para ele que chegaram, e além disso, o fato de ser um jogador que está começando a ter uma queda de rendimento, pelo menos nos últimos jogos já não vem fazendo mais partidas igual, por exemplo, iniciou o ano ou como terminou também a temporada, tá bom? Outra situação também é sobre David, que está emprestado para o Vasco, mas o Inter recebeu uma proposta de um time dos Estados Unidos, do futebol da MLS. Uma proposta de 3 milhões de dólares para comprar o David. Isso dá 15 milhões de reais. Isso mesmo, o Inter recebeu essa proposta de 15 milhões de reais pelo David.
Só que nesse momento o Vasco primeiro é o clube para onde ele está emprestado. Então o Vasco tem que decidir se quer liberar o jogador ou não. Se o David jogar 60% dos jogos nesse ano pelo Vasco, o Vasco é obrigado a comprar esse jogador por um valor muito parecido, algo em torno de 2 milhões e meio de dólares, tá? E o David vem jogando quase todos os jogos, pelo menos quase todos os jogos do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. O David ou começou entre os titulares ou entrou no segundo tempo, que já entra naquela média dos 60% dos jogos no ano. Se o David jogar nessa temporada mais 10, 15 jogos, e aí pode ser entre os titulares ou reserva, o Vasco já é obrigado a comprar o jogador no final desse ano. A tendência é que realmente ele seja comprado, mas o Inter receberia um pouco mais caso venda esse jogador, por exemplo, para a MLS. Ainda existe a possibilidade do Vasco mudar de ideia. O Inter está atento a essa situação porque, 3 milhões de dólares tem um valor bem importante para o Inter. Seria quase o valor, por exemplo, do que o Inter pagou o Thiago Maia cerca de um mês atrás, tá bom? Agora eu quero te falar sobre uma informação que vem lá da Argentina, mais precisamente da ESPN Argentina. No programa que estava acontecendo ontem da ESPN Argentina, que é o programa de debate deles por lá, e lá começou a se falar novamente que o técnico Eduardo Cudê quer o Di Maria para o Internacional, né? Inclusive foi a manchete ali do programa. A gente sabe que realmente o Inter chegou a olhar o Di Maria, mas aí a gente já vem com aquela informação que a gente tem lá do próprio Internacional, lá de Belgrano, né, lá de Córdoba, quando a direção do Inter falou de maneira em off sobre essa situação, e o Inter muito revoltado. O Inter ficou muito revoltado quando começou a se realmente cogitar a possibilidade do Inter contratar o Di Maria, porque não existe nesse momento nenhuma possibilidade. Tá? Quem está noticiando esse interesse é a TNT Sports da Argentina, é a ESPN da Argentina, né? Que, por exemplo, o técnico Eduardo Cudê estaria ligando para o jogador, né? A direção do Internacional iria fazer, por exemplo, iria preparar uma proposta para o Di Maria, mas o Inter sim olhou esse jogador já há algum tempo e ficou sabendo dele que ou ele voltaria para encerrar a carreira no Rosário Central, ou ele renovaria o seu contrato com o Benfica por mais um ano, ou ele jogaria no futebol da MLS, aí poderia, por exemplo, jogar lá no time do Lionel Messi, ou até mesmo jogasse, por exemplo, na Arábia Saudita. Ele que já vai se aposentar da seleção argentina agora na metade desse ano, na Copa América. Após a Copa América ele vai decidir o futuro dele. E é um jogador já com uma idade avançada, é um cara que joga numa parte parecida do campo do Maurício, mas já é um jogador de mais de 35 anos. É um cracaço de bola, ganhou a Copa do Mundo, decidiu o final de Copa do Mundo, foi muito bem por onde passou, ganhou a Copa América, né? Tem um histórico invejável, mas é um cara que já está numa idade um pouco mais avançada e um cara que nesse momento não pensa em vir para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, para ele, Di Maria, não é hoje uma opção, mas vai deixar que lá na Argentina, né, lá na ESPN, lá na TNT da Argentina, segue-se falando que o Inter tem interesse, que o Inter vai fazer uma proposta por esse jogador e que o Inter tem conversa, né, o Inter quanto direção e quanto até mesmo comissão técnica, mais precisamente pelo técnico Eduardo Cudê, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, que é muito importante. E deixa aqui nos comentários também o que tu faria na situação do Maurício. Tu colocaria já o Prado como titular? Tu venderia o Maurício agora? Deixa nos comentários que eu quero saber aqui a tua opinião, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!